A mulher que tinha o fluxo de sangue, aquilo diante da lei, ela era uma pecadora. Por ter aquele fluxo de sangue, ela era considerada amaldiçoada. Então aquilo era um jugo para ela. Viver como alguém que está debaixo de uma maldição porque tem um fluxo de sangue. O leproso carregava um jugo pesado porque ele era leproso e a lei do Antigo Testamento enxergava ele como um pecador. E aí você vai vendo Jesus encontrando-se com essas pessoas e perdoando essas pessoas e libertando essas pessoas do jugo. Qual jugo? O jugo das leis, o jugo da imposição religiosa que discrimina, que não perdoa, que pega a pedra na mão para atacar no outro. Então Jesus fala, tira esse jugo que você está trazendo, ou seja, tira esse monte de lei que você está carregando e pega o meu jugo é suave, meu fardo é leve, porque o meu jugo é perdoar, o meu jugo é compreender que Deus perdoa, o meu jugo é você ter misericórdia, o meu jugo é você receber a misericórdia dos outros, o meu jugo é suave. Então a gente tem a opção aí de ser ou seguidor de Moisés, das leis de Moisés, ou seguidor de Jesus, do jugo suave, né? Sim, então... Isso é o Evangelho. O próprio Mateus usufruiu, então, disso. O próprio Mateus, claro, porque a história que ele conta começa com o encontro dele com Jesus, né? A partir do capítulo 9 ali, Jesus está na casa de Mateus, recebendo todas as críticas do pessoal do jugo, do pessoal que estava acusando. E aí chega lá no capítulo 11, tem a fala de Jesus sobre o jugo. Perfeito e interessante. E como que isso se aplica também até os nossos dias atuais, né, Carlos? Porque nós vemos hoje... Não sei se vai ser pesado o que eu vou falar, mas se for tudo bem também, mas uns novos fariseus, né? Uns novos doutores ali da lei que querem julgar de todas as formas, e aí o julgo, né, que seria esse que você está falando, de libertar as pessoas daquela lista de regras que tem que cumprir, hoje em dia meio que se renova das pessoas apontando também para os outros, né? A gente trazendo até em base de uma publicação que você fez no seu Instagram, sobre a questão da Maria Madalena, né? Olha, eu te perdoo, né? Se ninguém que te condenou, eu te perdoo. Mas hoje coloca um mas lá na frente, né? Jesus diz, te perdoo, não volte mais a pecar. Mas se pecar de novo, aí não tem mais perdão, não. Isso é verdade, o que não é verdade. Inclusive, Maria Madalena não está na Bíblia, mas pode ter acontecido dela ter pecado novamente. Como que você enxerga isso? Como que a Bíblia, a doutrina da igreja enxerga isso? Então, deixa eu só fazer uma observação a você. Tá. Não é Maria Madalena. Ali é uma adúltera. João capítulo 8, que trata da mulher apedrejada, é uma adúltera. Não tem o nome dela. É uma mulher que que estava participando de um adultério. Sim. Se ela estava traindo o marido, ou se ela era mulher que o marido, um homem casado, estava com ela, a gente não sabe. Era uma adúltera. Inclusive, Maria Madalena nunca foi prostituta nem adúltera. Tá? O texto bíblico nunca apresentou Maria Madalena assim. E da onde saiu isso, então? Porque essa é uma novidade, né, Thalia? Para todos nós. Eu sou católico e quero saber. Isso aí é o seguinte, Tiago, olha que interessante. No capítulo 7 de Lucas, a gente tem a cena de uma prostituta perdoada. Jesus está na casa de Simão, o fariseu, e entra uma prostituta e lava os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com os cabelos, e ela recebe o perdão de Jesus. Isso é Lucas capítulo 7. Acaba a cena, entra Lucas capítulo 8, Lucas começa a descrever as mulheres que acompanhavam Jesus. Aí Lucas diz que lá no meio dessas mulheres está Maria Madalena, da qual Jesus tirou 7 espíritos. Aí o que fizeram ao longo das interpretações bíblicas? Juntaram a prostituta do capítulo 7
com a Madalena dos 7 espíritos do capítulo 8, como se fosse a mesma pessoa. Mas o texto bíblico não diz que é a mesma pessoa. Inclusive, o que diz de Madalena é que tirou dela 7 espíritos. O que isso tem a ver com prostituição? Então, isso foi juntado e entrou na história. E ficou essa má fama de Madalena. Ela tem uma má fama terrível. O que se sabe hoje, pelos achados arqueológicos, é que Madalena, ela era de uma cidade chamada Magdala, por isso que o nome dela é Madalena, é Maria de Magdala, é uma cidade próxima ali à região onde Jesus pregava, e é uma cidade próspera, uma cidade que na época tinha boa condição. E como Lucas cita no capítulo 8 que Madalena apoiava o movimento de Jesus financeiramente, Madalena e outras mulheres que são citadas, elas patrocinavam o grupo dos apóstolos, o que era um absurdo, porque Jesus era um homem sustentado por mulheres. Jesus está na contramão da cultura toda, mas ela patrocinava o grupo de Jesus. Então, por ser de uma cidade relativamente próspera e ainda ter condição de sustentar o ministério de Jesus, entende-se que Madalena era uma pessoa de posses e que não tem relação nenhuma com prostituição, como entrou isso na história. Mas vamos salvar Madalena dessa má fama aí. Perfeito, tá, perfeito. Agora eu aprendi. Olha, até 5 minutos atrás eu achava que Maria Madalena era prostituta. E essa que você comentou, do João capítulo 8, de Jesus falar das pedras, atira a primeira pedra, é uma outra pessoa. É uma adúltera. Então tem a prostituta do capítulo 7 de Lucas, tem a Madalena do capítulo 8 de Lucas e tem a adúltera do capítulo 8 de João. São 3 pessoas completamente diferentes. São 3 pessoas diferentes. Perfeito. E aí, voltando então à pergunta inicial, né, sobre essa questão dos novos fariseus, né, sobre Jesus perdoa, mas o que você tem a dizer sobre isso? Qual a visão que a igreja tem sobre essa questão do perdão? Isso é um horror. É um horror. Porque o pessoal pegou essa frase de Jesus. Vamos lá. Ninguém te condenou? Jesus perguntou para a mulher. Não, porque o pessoal já tinha ido embora, né? O pessoal religioso, fariseus, doutores da lei, escribas, chegaram com pedras na mão e falaram para Jesus: ó, a lei, ó o jugo aí, a lei manda a gente apedrejar a mulher que está em adultério. Mandava apedrejar o homem também, inclusive o homem primeiro, mas o homem desapareceu, só levaram a mulher lá. Vai que o homem estava ali também com a pedra na mão, não sabemos, mas tudo é possível. Então botaram a mulher lá, foi pega em adultério. Provavelmente essa mulher devia estar até enrolada num lençol, com pouca roupa, porque ela tinha sido pega em flagrante. Diante do templo, jogaram a mulher lá. Ó, o que a gente faz? E aí, todo mundo com pedra na mão, Jesus falou: ó, fique à vontade para apedrejar, mas atire a primeira pedra que não tiver pecado. Quem não tiver problema nenhum com a lei, pode apedrejar, fica à vontade. Aí o pessoal foi largando as pedras e foi indo embora. Só fica quem na cena, Tiago? A mulher e Jesus, a adúltera e Jesus, a pecadora e Jesus. Os donos da lei, os maiorais, eles saem de cena. Ou seja, o meu papel diante de um pecador termina ali. Largar as pedras e ir embora. Quem resolve problema de pecador não sou eu, é Jesus. É Ele que é o Salvador do mundo. É Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a cena é claríssima. Todo mundo que vem acusar a mulher, Jesus fala: pode ir embora, meu filho, você tem problema com a lei também. Então, o pessoal sai de cena, o religioso sai de cena, o cristão sai de cena, acabou. Aí agora é Jesus e a mulher. Aí Jesus fala com ela: ninguém te condenou? Ela fala: não. Pois é, eu também não te condeno.
vá e não peques mais. Aí o religioso volta, pega essa cena. Quando eu digo religioso, eu estou dizendo o fanático, né? O religioso fanático. Então, quando eu falar religioso aqui, você completa, o religioso fanático. O religioso fanático pega a frase, vá e não peques mais, coisa que Jesus disse na intimidade dele com a mulher, com a pecadora. Vá e não peques mais. Aí ele pega essa frase e agora transforma isso numa ameaça. Aí toda vez que você fala em perdão, alguém fala assim, mas vá e não peques mais. Ou seja, pegou a frase que Jesus disse, ele e a mulher, e agora usa como um argumento para continuar botando medo nas pessoas. Jesus perdoa, mas ele disse, vai e não peques mais. Tiago, Jesus perdoa você, mas se você pecar de novo, lá, hein? Uma até escreveu na minha rede social, dizendo que Jesus perdoa e disse, vai e não peques mais, só que se pecar de novo, tem que aguentar as pedradas que vai receber. Então, quer dizer, é um Jesus muito esquisito, porque ele manda a gente perdoar 70 vezes 7 num dia. Mas ele mesmo só perdoa uma vez, é isso? Então ele diz para a pecadora, vai e não peques mais, porque se pecar, eu mesmo vou pegar uma pedra e tacar em você. Será que ele disse isso para ela? Será que esse é o sentido? Isso tem a ver com o caráter de Jesus? Ou ele disse, como a gente diz para qualquer um, olha, vai e não peques mais, ou seja, saia fora do adultério, isso aí não tem nada a ver. Agora, sabendo que a pessoa vai ter pecado ainda, evidentemente. E o perdão de Deus se extingue, é um perdão para cada um que Deus deu. Se você gastar, acabou. Entende, Tiago? Então, essa frase de Jesus não é e nunca foi ameaça.